Fala pessoal, tudo bem? Espero que vocês todos estejam bem, que assinam, assistem o canal do PIC no YouTube. E é o seguinte, hoje eu estou com uma presença ilustre aqui, a gente resolveu gravar uma entrevista, um bate-papo com o nosso querido amigo, ex-aluno, agora delegado de polícia, Marcelo Lourenço. Ele teve uma trajetória muito especial, tanto no estudo do PIC, com o PIC à prova, quanto na trajetória profissional dele, então eu acho que vocês vão gostar bastante, efetivamente, daquilo que a gente tem para falar para vocês, tá? Marcelão, eu quero que você comece se apresentando, enfim, um pouco para a gente, para o pessoal que não te conhece, conta como é que foi um pouco a questão aí da sua vida, dos seus estudos. Eu sei que o Marcelo ele tem uma grande característica, que ele era polícia militar, ele era policial militar, foi o único candidato da Polícia Militar que foi aprovado para delegado de polícia nesse último concurso agora, delegado de polícia 2022, certo? DP 2022, aqui do estado de São Paulo. Então, por favor, Marcelo, a palavra está com você. Carlos, é um prazer estar aqui com você. Obrigado, Boa tarde, pessoal. É muito legal essa oportunidade para poder contar um pouco da minha história e incentivar o pessoal também a estudar e a alcançar aí seu objetivo, né? Principalmente eu também, que esse outro pessoal que foi policial militar, é difícil, né? Foi uma trajetória um pouco complicada, principalmente por causa das escalas, o tempo exíguo que eu tinha, mas é possível, né? É possível quando a gente tem uma boa orientação, quando a gente tem um direcionamento. Então eu vou contar um pouco, né? Eu sou agora delegado de polícia, graças a Deus, agora do concurso de 2022, do edital de 2022, e eu entrei na Polícia Militar em 2008, soldado, e quando saí era cabo. Você entrou com quantos anos? Eu entrei com 18 anos na Polícia 18 Militar. anos. Sempre quis fazer parte da segurança pública. Exato. Sempre gostei muito da segurança pública. É algo assim que, sabe, sentia vontade de fazer parte, de poder mudar alguma coisa na sociedade. Vocacionado, né? A vocação. Sim, sim. E aí eu trabalhei esse tempo, né, na Polícia Militar, né, no policiamento, administrativamente, em setores ali de inteligência também. E aí comecei a faculdade em 2012, fiz a faculdade concomitantemente ali, né, com aquela dificuldade de escala, trocando de plantão. Né? Mudou de horário, fazia de manhã e teve que mudar para noite, essas coisas. Exato. Que é a dificuldade que todo mundo tem quando tem um trabalho, né? Isso. E às vezes ainda mais com escala da Polícia Militar, e tem que fazer uma faculdade. A mesma coisa quando o cara é policial civil, né? Mesma coisa. Ele não tem a faculdade de direito, mas ele quer ser delegado de polícia, a pessoa tem que se virar nos 30 para poder fazer uma faculdade ao mesmo tempo que tem as obrigações com a polícia. E as dificuldades começaram também na faculdade, né? Tendo que estudar e trabalhar, então, depois concurso público, então assim, já fui criando, já ficando calejado, né? Sim. Já tendo que estudar cansado, era uma constante, ainda é, porque agora na Cadeia a gente tem várias horas, né? Então assim, estudar cansado, o pessoal acha que tem as condições perfeitas para estudar. Pessoal, não vai ter condições perfeitas para estudar. Ponham isso na cabeça. Nunca vai ter um momento certo. Eu tenho vários alunos que nos procuram querendo achar aquele momento certo para estudar, não ter problema. A lei de Murphy, ela é absolutamente uma carrasca na sua vida. Ela sempre vai acontecer alguma coisa, inesperado quando você decidir estudar. É para testar a resiliência das pessoas também, né? É uma frase que eu escutei muito interessante, que eu gostaria de compartilhar com vocês, comece. Certo, errado, não importa. É óbvio, né? Se a gente tiver um direcionamento de um cursinho, de um lugar, do PIC, tiver um curso que nos oriente, que nos ajude a estudar melhor, é essencial, né? E, Marcelo, você começou a estudar, então, para delegado de polícia em que ano? Em 2019. Então, eu me formei em 2017, prestei a OAB, passei, né, no 9º semestre. Em 2019, efetivamente, eu comecei a estudar para delegado federal. Para delegado federal. Delegado federal, porque tinha ali a previsão de lançar, né? E 2021 foi a prova. E aí eu prestei, infelizmente, eu fiquei por poucos pontos na objetiva. Então você já foi bem na sua primeira prova. Já fui bem na minha primeira prova. E aí eu comecei a estudar o quê? O que a gente chama do blocão, né? E não era esse certo ou errado. Eu pesquisei no Google, fui atrás de entender o que eu deveria estudar e eu cheguei à conclusão que eu deveria estudar constitucional, administrativo, penal, processo penal e legislação penal especial. Mas veja só, o que me reprovou não foi o blocão, foi as matérias secundárias. Mas isso é o que faltou. Assim, hoje em dia, eu falo muito para os alunos, não existe a possibilidade da pessoa passar no concurso por sorte.
Exato. Ninguém mais passa no concurso por sorte. Não tem como passar no concurso por sorte. Você passa no seu concurso estudando de maneira equânime, equilibrada as disciplinas. Constância. E com um equilíbrio entre as disciplinas. Exato, exato. Exatamente. Então aí eu comecei a focar nas matérias secundárias e isso me ajudou muito na segunda prova que eu prestei, que foi a do Paraná. E aí nessa, infelizmente, ou felizmente, que agora eu estou no meu estado, né? Eu fiquei por 1 ponto, né? Eu fiz 82 pontos e a nota de corte no Paraná foi 83. Então aí eu não passei na prova do Paraná. E aí veio a prova de São Paulo e aí eu tive Você ficou por bem pouco na prova do Paraná também? 1 ponto na prova objetiva, na prova do Paraná. Então assim, eu já estava numa constante de estudos, né? Já estava me preparando, estudando pelo PIC, né? Fazendo aí toda essa preparação, né? Estudava muita coisa e um conselho que se me permite dar, gente, escolha um material, não faça ali 1 milhão de escolhas, material de cá, cursinho, um monte de coisa. Escolha um material, vai até o fim, né? Aprende ali, absorve o que aquele material tem para te proporcionar e depois você vai acrescentando aos poucos, né? Fazendo simulados. Sim, essa é a questão. As pessoas, às vezes, elas pulam muito entre os materiais. Exato. Né? Os alunos, os candidatos, eles pulam entre os materiais. A questão é, se você tem que escolher um material de qualidade, que você confie, que você tenha ciência de que esse material é adequado para você e siga com esse material e com as atualizações. Exato, né? exato. O estudo de fase oral foi muito difícil para você? O estudo de fase oral, eu achei assim que foi médio, né? O que me ajudou muito, que eu fiz com o PIC, né, também, me orientou e me direcionou, e eu tinha ali o embasamento necessário para entender o que eu precisava estudar. A partir do momento que eu entendi o que eu precisava estudar, algumas matérias-chave, direitos humanos, que inclusive eu comecei a lecionar, se me permite um pequeno parênteses. Enquanto eu era policial militar, eu me inscrevi no concurso para dar aula como professor, e aí algo que eu me apaixonei, inclusive, e eu dava aula lá de direitos humanos, direito constitucional, direito administrativo, matérias básicas ali para o pessoal no curso de formação de soldados, e isso me ajudou também a absorver e sedimentar os assuntos, né? E aí, quando você expõe aquilo que você aprendeu, ajuda também, né? É uma técnica de ensino aí. E aí eu comecei a dar aula e isso daí foi muito legal naquele momento, né? Maravilhoso. Você, assim, com relação ao dia da sua prova oral, você tem alguma dica para você dar para o pessoal? Porque, assim, tá todo mundo desesperado com relação à questão da fase oral. Vai ter prova oral para investigador, não vai ter prova oral para investigador, para escrivão, Exato. Só que para delegado de polícia não vai sair. Então, a gente tem muitos candidatos que são hoje alunos do PIC, que são policiais militares, e eu já vou conversar com vocês sobre algo que todo mundo quer saber com relação à comprovação da prática jurídica, né? Fiquem até o final do vídeo, até daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso, que eu acho que é a dúvida de todo mundo, que é policial militar e quer saber como comprovar a prática jurídica. Já a gente fala sobre esse tema. Para delegado de polícia. Então, assim, no dia da sua prova oral, você teve alguma dificuldade? Você quer mencionar alguma coisa que aconteceu com você? Foi difícil aquela relação com o examinador? Foi tudo bem? Antes de falar exatamente do dia da prova oral, eu posso falar do dia anterior? Pode falar. Posso falar, foi um negócio legal porque eu não consegui marcar, agendar com o PIC as bancas antes. E aí, graças a Deus, queria agradecer que inclusive você me viabilizou de o quê? Fazer a prova oral simulada um dia anterior. Um dia anterior, então, assim, a gente fez com o Marcelo. Queria agradecer, né, o encaixamento ali, né? Eles me colocaram, poxa, no horário do almoço, o professor nem foi almoçar para poder me arguir um dia antes. Já a primeira coisa, já vou começar, né? Por isso que chama projeto individualizado para concursos. Então aí eu já comecei treinando, né? E no dia da prova oral eu senti muita dificuldade porque eu era o último a ser arguido. Isso então. me deu muito nervoso. Então assim. Ficou com fome? Que horas foi o seu horário? Fome, cansaço. Eu fui ser arguido 8h30 da noite. E eu cheguei 3 horas da tarde. 3 horas da tarde? Você não levou comida, nada? Não tinha. Não, tinha uma bolachinha, mas não jantei eu vou nada. contar o que aconteceu comigo, o lanche que me levaram. Eu já vou contar, mas pode continuar. Então, eu tinha treinado muito, né? Tinha treinado muito, lido muita coisa. Então, assim, quando você se especializa e você começa a estudar as questões das provas orais anteriores, você vai pegando uma certa confiança, obviamente. E eu já me sentia preparado para ser arguido. Isso era um diferencial que me ajudou. Só que chegar na hora, tudo muda, né? Muito nervoso, estava muito nervoso. E aí começou os candidatos a serem arguidos, eu era o último. Eram para ter 10 e aí faltou uma pessoa, eu era o 9º. Então a sua prova era para ser mais tarde ainda. Mais tarde ainda.
e eu fui ser arguido 8h30 da noite, e as perguntas começaram a ser feitas, e eu comecei a explanar do jeito que eles queriam, então assim, isso aí foi legal, porque no dia da prova oral, na hora que você começa a falar, né, e aí o professor fala, estou satisfeito, você já é aquele alívio, né? Sim. Porque você passou por aquela fase. E fui falando, estudando, e caíram algumas coisas, graças a Deus, que eu tinha estudado, então assim, é o que eu digo, né? Não existe essa coisa de sorte, mas é engraçado que a sorte vem quanto mais a gente estuda, né? Exatamente. Então eu estudei muito e caíram perguntas que eu tinha estudado, graças a Deus, e aquelas que não caíram, eu tangenciei o tema, de maneira a falar de princípios e outras coisas que puderam aí me propiciar uma pontuação boa. Eu fiquei com 82,50, né? Na prova oral. E aí essa pontuação me garantiu estar dentro das vagas, né? Então, assim, um outro conselho que eu dou pro pessoal, tanto na prova objetiva quanto na prova subjetiva, eu fiquei ali no limite. Entendi. Perto da nota de corte. Mas foi a prova oral, um diferencial aí que me garantiu estar dentro das vagas. Entendi. Olha, vocês veem só. Aliás, eu sempre falo isso. Estude ao máximo para você ir o melhor possível em todas as fases. Sim, Certo? é o ideal. Mas aquilo que vai salvar você, caso você não tenha ido tão bem na fase objetiva e discursiva, que vai te colocar dentro das vagas ou numa classificação muito boa, é a prova oral. Aconteceu a mesma coisa comigo. Exato. Eu fui muito bem na fase objetiva, meu concurso é o concurso de 2013. Eu fui muito bem na fase objetiva, fui mal na fase discursiva, passei por pouco, só que eu tirei a quarta ou a quinta maior nota do concurso na fase oral. Então eu tirei 95 na fase oral, 95 ou 96, não me lembro agora. Então isso me colocou em 23º no concurso, eu tomei posse na primeira turma. Aliás, a grande vantagem agora, não tem mais turmas, né? Foi tudo de uma vez só. Foi todo mundo nomeado, graças a Deus, porque precisava muito. São quantos delegados? Que assumiu 320. 320 delegados assumiram. 320 delegados assumiram. No meu concurso, a gente teve 5 ou 6 turmas. Foram só 50 que foram nomeados na primeira turma, eu estava entre os primeiros 50. E é um trabalho, entre os primeiros nomeados e os últimos nomeados, demorou quase 2 anos. O pessoal está muito preocupado com isso daí, mas... De dividirem, né? De dividirem, mas graças a Deus todos foram nomeados, inclusive todos os excedentes. Isso aí é uma... Isso tem sido aí uma proposta do governo mesmo, né? Até agora nos próximos concursos há uma probabilidade, então o pessoal ficar feliz aí, continuar, e mesmo que a nota de corte, a sua nota fique próxima da nota de corte, continua firme estudando, né? Não pode esmorecer. E os títulos também são importantes, só fazendo um pequeno parênteses, né? Pessoal aí que tem pós-graduação, isso aí, ou se puder fazer uma pós aí para os próximos concursos, isso aí também garante aí um bom avanço. Pós-graduação, artigos jurídicos, escrevam. Pós-graduação, livro, né? Isso. Inclusive até ministrar aulas aí garante uns pontinhos que podem ser fundamental na hora de estar dentro das vagas. Bom, uma pergunta que eu tenho certeza que está todo mundo curioso, acho que vocês querem saber como que o Marcelo estudava. Marcelo, conta um pouco como foi a sua técnica de estudo, que materiais, o que você usava, para a gente poder elucidar isso para os nossos alunos. Beleza, como que eu comecei a estudar? Eu fui atrás de cursinhos, né? Primeira coisa, PIC ou outros, né, que a gente tinha ali no momento, e com base nos materiais e nas aulas, nas videoaulas e nos PDFs, eu montei ali o meu caderno, meu documento, um documento digital, no Word, de cada matéria, cada assunto. Eu fui selecionando ali os assuntos que os professores falavam e comecei a montar o meu documento no Word. Então, a primeira coisa que eu fiz foi isso. Então, eu montei o meu material. Acho muito importante montar o seu material. Óbvio, né? Tem várias estratégias, pessoal grife, etc. Mas eu montei ali meu material no Word. Primeira coisa. A partir do momento que eu solidifiquei o meu material base e pelas matérias principais, eu comecei a fazer questões. Questões aí em sites que o pessoal conhece, né, de questões de concurso público, selecionei ali os filtros, né, coloquei delegado de polícia, etc, né, VUNESP, aí tem que verificar qual que é o concurso-alvo de cada pessoa. Sim. E comecei a fazer questões que me ajudaram aí a entender quais eram os assuntos mais cobrados naquele momento. E aí, com base nas questões, eu comecei a alimentar o meu material com as coisas que eu achava mais importante e que também não tinha, né? Com suas dificuldades também. Exato. Você tinha um caderno de erros? Tinha um caderno de erros. Das questões que eu mais errava, eu montei um caderno de erros para poder memorizar. O que eu mais errava? Aquilo que você tinha que memorizar. Todo mundo sabe que é difícil ficar decorando as coisas. Então, o que eu precisava memorizar, eu montei lá um caderninho de erros. Fora isso, eu estudava muito jurisprudência, né? Jurisprudência voltada a concursos policiais,
em sites que tem essa parte de jurisprudência, e seria até bom, né, se eu tivesse naquele momento um compilado, né, de jurisprudência, mas eu também estudava aí a jurisprudência mais voltada para as carreiras policiais. Então, fazendo um breve resumo, você tinha o seu material que você criou, Exato, de um compilado que você criou e você ia atualizando o seu material. exato. Você fazia questões diariamente, questões Diariamente. objetivas, Diariamente. tá? E você estudava jurisprudência correlacionada com os temas que você estava estudando. Exato. Tentava selecionar ali a jurisprudência mais voltada a carreiras policiais, que demandava um certo trabalho, obviamente. Sim. E você fazia questão todos os dias? Todos os dias. Eu buscava terminar os assuntos. Por exemplo, concurso de pessoas. Começava, inclusive é uma dica que eu dou, né? Terminar o assunto em que você está estudando, por exemplo, concurso de pessoas, eu terminava o assunto e fazia questões sobre esse tema. Às vezes podia ser no mesmo dia que eu terminava o assunto ou não. Eu sempre estudava muito cansado, plantão e etc, né? Não tinha muitas horas no dia às vezes. Então eu buscava fazer questões sempre que eu terminava os assuntos e acrescentava as questões aí, as coisas mais importantes no meu material base. Maravilhoso. Então, como a gente estava conversando, você tinha essa tríade, né, dos seus estudos. Tinha essa tríade. E eu preciso, obviamente, falar um pouco para vocês do Pique à Prova, porque nós organizamos o estudo para o aluno com base nessa tríade também, com material de qualidade, com videoaula também, porque é um estudo acessório e necessário em certos pontos, e nós compilamos a jurisprudência necessária para o aluno. Isso facilita demais. Isso é importante. Economiza tempo, né? Economiza tempo para quem não tem. E nós temos um banco de questões também. Nós criamos a fundamentação das questões e o aluno nosso treina todo dia. Eu sempre falo para os alunos, gente, vocês estão estudando por 1, 2, 3 anos para vocês chegarem no momento que vocês vão ter 4 a 5 horas para fazer 80 a 100 questões objetivas. Tudo aquilo que você estudou na sua vida, né, de concurseiro vai ser resumido a 4 ou 5 horas que você vai mostrar aquele seu conhecimento. Então você tem que estar absolutamente treinado em questão objetiva. Tem que estar e, obviamente, preparado. discursiva também, que você vai fazer, via de regra, uma prova discursiva no período da tarde. Exato. Hoje o modelo de concurso é esse, prova de manhã objetiva e prova discursiva à tarde. E é difícil para todo mundo, né? Às vezes o pessoal fala, nossa, mas é muito difícil. Mas não é difícil só para você. É difícil para o seu concorrente também. Então, esse estudo aí concomitante entre prova objetiva e prova subjetiva é um diferencial. Não focar só em prova objetiva também, na medida do possível, fazer peças e questões objetivas. Maravilhoso. Bom, a gente vai passar agora para a próxima pergunta que todo mundo quer saber. Como foi a sua comprovação de prática jurídica? Conta um pouco para a gente, por gentileza. Bom, a comprovação da minha atividade jurídica foi essencialmente dando aula. Eu gostava muito, eu era professor, né, lá no curso de formação de soldados, e foi possível, então, com base numa previsão do edital, eu comprovar minha atividade jurídica com o magistério superior, porque o ensino superior de soldados, ele é considerado aí um ensino superior. Bom, essa foi a como eu comprovei. Como você comprovou. Como eu comprovei. É só para esclarecer uma coisa para vocês, pessoal. O que acontece? O edital da Polícia Civil, de delegado de polícia, ainda, até o último, né? Até o último. Prevê a necessidade de comprovação de 2 anos, agora vai ser 3 anos, serão 3 anos, de atividade policial civil. Policial civil. Civil. Aqui no estado de São Paulo. Ou atividade jurídica de bacharel, privativa de bacharel. Então, obviamente, se você tem OAB, se você advoga, para você isso é tranquilo. Agora, e o policial militar, que não pode exercer uma atividade jurídica? Exato. Como que ele comprova? Porque a atividade da polícia militar também não é considerada atividade policial pelo edital da Polícia Civil. Isso, o edital da Polícia Civil do Estado de São Paulo, ele restringe ali para policial civil. Não é o caso, por exemplo, do Polícia delegado Federal. federal. Delegado federal lá diz atividade policial. Então, aqui no Estado de São Paulo, a gente tem essa peculiaridade, né, que fala aí essa de restrição. atividade policial civil. Então, apenas os policiais civis podem comprovar dessa maneira. E como que os policiais militares podem comprovar? O meu caso foi magistério superior, é um pouco diferente, tudo bem, mas tem outras possibilidades. Você estudou isso a fundo? Que eu dei uma estudada, eu me aprofundei e também conversando com os colegas que hoje estão lá, os outros policiais militares de Minas Gerais e outros estados, como que eles comprovaram. Bom, primeira hipótese seria então os policiais que trabalham em estados onde tem termo circunstanciado de ocorrência. Ali foi muito tranquilo, não tiveram problema, desde que, e agora fica uma dica preciosa aqui para vocês, coloquem na certidão
que exercia atividade preponderantemente jurídica. Tem que ter esse termo lá, tá, pessoal? Na certidão. Inclusive, teve colegas que não tinha na certidão, teve que pedir para o Estado mandar. Atividade preponderantemente jurídica. Exatamente. É muito importante na certidão. Na certidão. Tá. Na certidão e ali assinada pelo comandante do batalhão, pelo diretor ali ou da unidade. E esse pessoal colocou lá que exercia atividade preponderantemente jurídica e que elaborava um termo circunstanciado de ocorrência tranquilo. Tá. Os outros colegas, que são policiais militares, comprovaram também com mediação e conciliação, fazendo aí conforme cada estado, cada tribunal de justiça aí faz o curso e, se eu não me engano, eu não me aprofundei tanto nessa parte da metódica lá, né, mas parece que eles vão 2 vezes na semana e tem uma quantidade de horas e etc. Então, a atividade de mediador também serviria para o policial militar, comprovar sua prática. Para o policial militar. E o que o pessoal deve estar muito curioso também, e o policial que trabalha ali na linha de frente, no rádio patrulhamento, que a gente chama no 01, como que comprovaria? Então, ali fica um pouco mais difícil. Realmente, só falar que é policial militar e não colocar nada na certidão, como se só fizesse o patrulhamento, não discriminasse ali as atividades preponderantemente jurídicas, fica mais difícil. Fica mais difícil. Então, esse policial, ele vai ter que buscar trabalhar, por exemplo, no setor de justiça e disciplina. Então, isso que você estava me falando anteriormente. Como é que funciona? Aqui no estado de São Paulo, a gente tem a SJD, que é o setor de justiça e disciplina, que é um setor onde trabalha com procedimento disciplinar, sindicância e inquérito policial militar. Esses policiais militares que trabalham nessa parte, também é possível e tranquilamente comprovar a atividade jurídica no concurso de delegado da Polícia Civil aqui do estado de São Paulo, desde que coloque ali os procedimentos que trabalhou e a frase que eu já falei para vocês, né? Atividade preponderantemente jurídica no setor. E discrimina lá, trabalhei no PD tal, na sindicância tal, inquérito, nada muito aprofundado, mas coloca lá pelo menos o número, tranquilo, comprova, e vários colegas comprovaram dessa forma também. Poxa, maravilhoso. Bom, eu não vou querer alongar mais, né? Eu acho que o Marcelo também tem que estudar, que ele está na Cadepol. Fazendo artigo jurídico, Fazendo artigo jurídico. Tá gostando da Cadepol, Marcelo? Muito bom, muito gratificante, né? Aula o dia inteiro, né? Todo dia, muitas aulas, até de sábado e domingo. Isso, é a vida. Você lutou bastante para conquistar. E eu queria falar justamente isso para vocês, né? Eu queria trazer o Marcelo aqui para conversar com vocês, para mostrar um exemplo de como a pessoa que é vocacionada, da pessoa que luta pelos seus objetivos, uma pessoa vocacionada desde sempre, desde os 18 anos já é policial, teve uma trajetória aí vitoriosa, extremamente difícil. Eu imagino quantas noites você teve que virar para poder você sair do seu plantão para ir para a faculdade. Exatamente. E para poder continuar estudando, para estar aqui hoje sentado conversando com vocês. Então, é o que eu sempre falo, para vocês passarem no concurso, ainda mais num concurso desse nível de delegado de polícia, vocês têm que saber que vocês vão ter que se acostumar com um certo desconforto, com as dificuldades, com a insegurança de você estar deixando um pouco da sua vida de lado para você conquistar um objetivo que é o máximo da sua carreira profissional. Tem que se acostumar a suar, chorar, sofrer, mas o resultado está aí e é extremamente recompensador. Imagino que você deva estar super feliz, certo? Muito feliz e, igual você falou, as abnegações são necessárias para a gente conquistar os nossos sonhos. São muitas abnegações, né? Muitas. Eu imagino. Mas agora o resultado está aí, tem uma carreira brilhante pela frente, em breve vai conquistar a primeira lotação do seu trabalho, né? Exatamente. A primeira delegacia. Vocês vão se lembrar desse momento em breve, quando vocês estiverem na Cadepol também. Tá bom? Obrigado, pessoal. Marcelão, obrigado, viu? Carlos. Tamo juntos.